Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos e você acabou de encontrar o meu canal Portfólio no YouTube, né? Onde eu compartilho um pouco dos meus estudos, né? Seja alguma resolução de exercício, algum conteúdo teórico que eu estudei, algum projeto que eu pratiquei. Então eu sempre vou estar aqui compartilhando com vocês, tá? Então se inscreve aí, já somos quase 3.000 inscritos, né? E também me siga lá no LinkedIn, tá? Felipe Matos. Então se conecta lá, já somos mais de 20.000 seguidores aqui, ok? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre a função C, né? Que a função C é uma das mais populares do Excel, né? Inclusive eu já fiz vários exercícios utilizando ela e permite que a gente faça comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera, né? Portanto, uma instrução C pode ter dois resultados. O primeiro resultado é a comparação, se for verdadeira, e o segundo se a comparação for falsa. E ainda assim, a gente tem o C aninhado, né? Onde em uma mesma sentença, nós podemos utilizar vários Cs em cadeia, tá? Então, a gente tem um C simples, né? Se diz sim ou não. E tem aqui, por exemplo, um sim com um exemplo lógico, né? Se está acima do orçamento ou dentro do orçamento. Mas também você pode ter aqui também a questão matemática, né? Do Cs, tá? Então, é bem simples aqui. É só você vir na função C para você entender aqui no suporte da Microsoft, tá? Mas vamos aos exercícios, né? E aqui também você pode vir ó, em fórmulas, né? Aqui na parte de pesquisar as funções. E você vir na parte de lógica e você terá aqui a função C, né? Ó. E aí o que, que ele fala? Ele tem três argumentos, né? O teste lógico que você quer utilizar, o valor se verdadeiro, ou seja, o valor retornado se o teste lógico for verdadeiro, quando não especificado é retornado verdadeiro. Você pode alinhar até 7 funções C, tá bom? Ó, então a gente pode utilizar até 7 funções C aninhados. E o valor se falso é o valor que retorna se o nosso teste lógico aqui ele for falso, tá? Enquanto não é especificado, é retornado falso. Então, aqui a gente tem esse exercício 1, que a gente tem os produtos, o destino e o valor, né? E aí a gente quer saber a quantidade de imposto que nós pagaremos conforme a tabela de imposto aqui. O exercício 2, a gente tem o vendedor, o valor faturado, o bônus que ele vai receber do salário, né? E com base no bônus eu vou calcular aqui é, o, o faturado versus o bônus, né? E aí eu teria aqui o meu salário, tá? Então, ó, de fato aqui eu já resolvi, né? B2 vezes C2, eu vou ter aqui o meu salário de fato, né? Mas antes disso, vamos começar aqui no exercício 1. Como é que eu faria isso? Eu colocaria a primeira função, que seria a C, né? Se o B2 ele for igual a Argentina, aqui na tabela de imposto, né? Eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar o meu C2, que é o valor do produto 1, vezes 50%, né? Agora repare que, como aqui é uma tabela única, eu vou precisar truncar, ou seja, aperta aí o F4, tá? Você vai precisar truncar a célula G2 e aqui o H2, tá bom? Bom, se não for a Argentina, e lógico que eu não vou utilizar o 50%, eu não vou multiplicar, então eu vou utilizar outro C no valor se falso, né? Ou seja, a nossa primeira condição verdadeira foi, né? Se não for verdadeira, eu vou utilizar outro C, que seria o se. Se não for Argentina, então se for Alemanha, ou seja, se o meu B2 ele for igual ao G3, que é a Alemanha, no nosso caso que a gente sabe que não é, né? Mas quando nós extrapolarmos essa função até o final, pode acontecer que teremos sim a Alemanha, né? Aqui é a Alemanha, tá? Se B2 for igual a G3, eu vou pegar o C2 e vou multiplicar pelo H3, né? E aí aqui também o mesmo esquema. Opa, aqui é H3. E aqui o mesmo esquema, eu vou truncar o G3, porque é a minha tabela, ela não pode ser é, percorrida no momento que eu utilizar o preenchimento relâmpago. Se não for, se B2, né, for igual à França, aqui ó, ao G4, né, no caso não é, eu vou truncar aqui o G4
Se isso aqui for verdadeiro, ele pegaria aqui o C e multiplicaria pelo 10%, né? E aqui o H4 eu vou truncar também. Por quê? Porque não pode percorrer essa tabela porque ela é fixa, né? Ela acompanha essa tabela ela é fixa, ela acompanha todo o cálculo da minha base, ok? Se aí tá, beleza, né? Aqui retornou falso, certo? E agora se eu pegar aqui o meu B2 e ele for igual a Rússia, tá? Eu vou utilizar o quê? O C2 e vou multiplicá-lo por H, 5%. Se o valor for falso, eu vou colocar imposto não encontrado. Deixa eu ver se dessa forma vai funcionar, né? Fechei o primeiro parêntese, segundo, terceiro e o quarto parêntese. E aí eu tenho aqui que de fato, ó, ele encontrou que a Argentina, né? Ela, ele achou que a Argentina, eu vou pegar o meu C2 aqui, ele vai multiplicar por 50%, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 345 mil e multiplicar por 50%, de fato, eu tenho aqui 172 mil, tá? E como o último aqui eu não trunquei, né, ó, G5 é G5 e aqui é H5. Pronto. Se eu der um duplo clique, eu teria aqui, de fato, todas as minhas alíquotas de imposto sendo multiplicadas pelo valor total do produto, né? O imposto, ok? E aí, olha aqui, por exemplo, a Argentina no 163, né? Ó. Então, aqui, se eu pegar 163 e multiplicar por 50%, eu de fato teria 81.500 de imposto. Então, tá batendo certinho, né? Tá aí uma forma de ser aninhado, tá? E aí, se eu não encontro, se conforme isso aqui for mudando e de fato não tiver algum imposto nesse, colocar um destino diferente aqui, não tiver aqui, ele pode colocar que o imposto não foi encontrado, né? Imposto não encontrado. Então, eu não teria essa multiplicação. No exercício 2 a gente precisa fazer esse bônus, né, para ver onde o meu cliente ele vai estar nessa classificação aqui de faturamento, o meu vendedor, no caso, né? Vamos supor, o Bruno aqui ele vendeu 58 mil, né? 58.729. Ele estaria aqui, ó, com 5% de bônus, né? Por exemplo, a Renata, ela vendeu 553 mil, né? Pô, baita vendedora, hein? Se ela se ela vendeu isso tudo, né? Que no caso ela teria 30% de bônus, é um baita bônus, né? Então, como a gente faria isso? Bom, então vamos lá. Como é que eu pegaria isso aqui, né? Eu colocaria um C, ok? Se, qual o teste lógico? Eu pegaria aqui no caso o H, né? E eu teria que colocar, teria que fazer essa condição aqui do máximo, por exemplo. Se o B2, né? No caso, que ele coloca faturado aqui, por quê? Porque está em formatação de tabela, tá bom? Mas se é menor ou igual a 50 mil, o valor ser verdadeiro, vou colocar 2%. E aqui a gente vai truncar, né? Opa, por quê? Porque se, se não, né? Se não for esse valor, eu vou colocar o novo C e o teste lógico ele vai fazer aqui o próximo, que seria 100 mil. Se ele tiver aqui, nesse intervalo de 100 mil, de até 100 mil, né, no máximo, ele vai utilizar aqui os 5%. Ou se o meu B2 ele for menor ou igual a 200 mil, né, que truncando também, eu teria 10%, né, que é a classificação de 200 mil, né, aqui ó, nessa faixa, 10%. Se não, né, se B2
for menor ou igual, qual é a próxima faixa? 300 mil. Truncando aqui o 300 mil no H6, eu teria aqui 15%, né? Se não for isso, só me resta a próxima faixa, que é acima de 300%, 300 mil, né? E acima de 300 mil, eu ofereço um bônus de 30%, né? Você vê que tem até uma disparidade, né, entre o 15% e o 30%. Então, de fato, quem consegue vender acima de 300 mil recebe um baita bônus, né, da parcela anterior. Então, vale recordar, vale analisar isso. Será que está sendo condizente mesmo? Ou está pouco, ou está muito, com base na estrutura da empresa, né? Eu vou truncar aqui o valor se falso, né? Opa, você inseriu excessivos argumentos para essa função, né? Opa, peraí. Aqui é a última, né? Ó, ahn, se valor falso aqui do H6, eu vou retornar esse aqui, né? Ah, esse aqui é o valor. Ué, cadê? O valor verdadeiro. Ah, tá. Aqui faltou um C, né? Ó. C, o falso, retorne aqui o I6, né? Preste atenção aí nesses seis aninhados, né? Porque já tem um, dois, três, quatro, né? Já. Então pode ser fácil se confundir. Se não for acima disso, eu vou utilizar o meu I7 como argumento, porque ele vai receber um bônus ainda melhor, né? Ele faturou muito aqui para a empresa. E aí, tá aqui, né? Ó, 162 mil. 162 mil tá onde? Tá aqui nessa faixa, entre 100 e 200 mil. Então, de fato, ele recebe 10%, né? Ah, pode aceitar o, o salário, né, aqui. E aí, ó, 432 mil. Tem 30% de desconto, é isso mesmo? É, ó, já ultrapassou, né, o salário aqui. Ah, 553 mil, ó, tá acima de 300 mil. Então, de fato, eu tenho 30% de desconto. E aí, o meu salário vai se dar pelo meu faturado versus o bônus, né, aqui. Então, aqui a gente faz o nosso próprio salário pelo jeito, né, nessa empresa, né. Olha só, Luciano, foi o menor salário, né? Caramba. Olha, ele faturou 40 mil, né? Tá até aqui, e aí ele recebe um bônus de 2% em cima desse faturamento. Ele teve 812, né? Salário. Outra coisa aqui, por exemplo, deixa eu ver se quem tá mais nessa faixa aqui. Que extrapolou um pouquinho, ó. A Viviane vendeu 54 mil, né? Já tá aqui nessa faixazinha aqui, ó. Mas o salário dela também não foi tão alto, né? 2.736. O Diego foi um pouquinho maior também, ó, dentro dessa faixa aqui dos 5%, mas ele faturou um pouquinho mais, ó, 70 mil, tá vendo? Então, o salário dele foi uma porcentagem maior porque foi em cima do faturado de fato. Então, de fato, ele teve aqui 3.517, né? Então, tá aí. O que que você achou dessa resolução? Foi muito difícil? A explicação aqui. Se teve alguma dúvida, me manda aí nos comentários, tá? A gente está aqui realmente para estudar, para aprender, para praticar Excel e outras ferramentas, enfim. Até o próximo vídeo, pessoal.